Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Transbordar do Coração. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é comum a todas as pessoas, com certeza, que se trata de sofrimento. Porque afinal, sofrimento é sempre que você tem algo que você não gostaria de ter, ou você não ter algo que você gostaria de ter. Então, em algum grau, todo mundo tem um tipo de sofrimento. Se uma criança não tem uma boneca, aquilo é um sofrimento para ela. Uma boneca que ela desejava tanto, uma boneca que ela gostaria tanto de ter, e ela não tem, aquilo é um sofrimento. Às vezes para você almeja tanta coisa, mas você não consegue, você não chega. E aquilo gera um sentimento de frustração e sofrimento para você também. E o sofrimento ele é composto de algumas fases. E eu acho que se nós compreendêssemos isso, se nós entendêssemos isso, talvez nós conseguíssemos passar por isso com um pouco mais de leveza. Porque dentro desses níveis de sofrimento, quando a gente tem uma compreensão, a gente consegue ou acelerar o processo, ou infelizmente, quando a gente desconhece, a gente ralenta o processo e acaba sofrendo muito mais do que deveria ou que poderia. Então, vamos entender quais são essas fases do sofrimento? A primeira fase que a gente precisa falar é a fase da aceitação. E essa fase ela é difícil. Eu não sei qual é o sofrimento que você está enfrentando na sua vida hoje. Mas às vezes pode ser uma doença, uma enfermidade que você não esperava ter. Ninguém está esperando, ninguém está pronto necessariamente para uma doença. Às vezes você está numa situação de desemprego e de repente você foi mandado embora e aquilo ali tá difícil de aceitar, porque afinal você era um ótimo funcionário, como aquela empresa, como aquele lugar pôde fazer isso com você. Às vezes você tá demorando para entender o término de um relacionamento. Você não aceita que aquele relacionamento terminou, que aquele relacionamento acabou e que você não vai viver aqueles planos com aquela pessoa. Então, tudo isso traz sofrimento. E muitas vezes nós não conseguimos sair dessa fase, a gente não aceita que aquilo está acontecendo com a gente, não é possível que isso esteja acontecendo. E quando a gente não aceita, é como se a gente ficasse dando voltas diante de uma situação, que nem um cachorro, né, correndo atrás do rabo. E às vezes a gente fica assim também, porque a gente acha que tá lidando com uma situação, quando na verdade a gente está dando voltas, a gente está circulando algo que a gente já poderia ter resolvido. Se a gente, primeiro de tudo, aceitasse que aquela é a condição. Ponto. O que eu vou fazer com aquilo é outra coisa. Mas entender e aceitar é a primeira etapa para a gente sair desse sofrimento. Então, quando a gente aceita que aquilo ali está acontecendo com a gente, aquele limão a vida nos deu, é hora de prosseguir, é hora de caminhar. Tá, o que eu vou fazer com isso? Será que dá para eu juntar um açúcar aqui para fazer uma limonada, né? Ou será que não? Eu tenho que ficar chupando esse limão. Para de chupar limão, aceita. Ou como dizem, né? Aceita que dói menos. E a aceitação, ela deveria ser, como cristã, ela deveria ser uma fase muito mais fácil para quando nós somos cristãos. Porque quando a gente tem realmente Cristo no nosso barco e a gente sabe que Ele nos prometeu chegar do outro lado, aquilo que vier acontecendo faz parte do processo, faz parte do plano. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito quando eu compreendi e ela faz parte da minha vida. Eu falo que a minha vida ela não é caos. A minha vida é cosmos. E cosmos é o inverso de caos, significa ordem. Então, eu falo, minha vida não é caos, minha vida é cosmos e eu sei quem coloca a ordem, que é Deus. Então, se porventura, no meio do meu processo, do meu trajeto de vida, acontecer uma situação que eu não gostaria e eu entrar ali em sofrimento naquela situação, primeiro de tudo, aceita logo, tá acontecendo, já foi, né? Você vai precisar aceitar isso e ponto, segue. Porque como Romanos 8:28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Então, se você tem essa convicção na sua vida, não tenha dúvidas quando te acontecer uma situação que você não queria estar vivenciando ou quando não te acontecer aquilo que você tanto desejava. Aceita, faz parte do processo. Feito isso, vamos para a segunda fase do sofrimento, que é quando você entrega. Você já compreendeu que aquilo ali está te acontecendo, você não tem o que fazer sobre aquilo. Ponto. E
Então você entrega. Entrega para aquele que pode resolver. Às vezes você não vai poder resolver aquela situação. É mais forte que você. Quem vai resolver uma enfermidade incurável? Como que a gente vai resolver uma situação de desemprego quando a gente está fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance e aquela porta não vem? Ou como você vai resolver um relacionamento que se quebrou e se perdeu e não tem o que você fazer com as suas próprias mãos, com a sua própria força? Então entrega para aquele que pode resolver. Entra na segunda fase e fala: sou realmente dependente. Dependente de quem? De quem você depende? Todos nós deveríamos ser dependentes de Deus, exclusivamente. Nós somos dependentes de Deus. Às vezes você pode ter algo que te é muito estável, mas mesmo nesse algo muito estável, sei lá, de repente você acumulou muitos dividendos e você tem uma renda passiva, você está tranquilo financeiramente. Tenha convicção, a sua dependência financeira, ela não vem dos seus dividendos, ela vem de Deus. Porque se em algum momento aquela fonte secar, você se vê dependente de quem? Então, todos nós somos dependentes de Deus. Então, entrega para aquele que é o único que pode resolver teu problema. Feito isso, vamos entrar na terceira fase, que é o descanso. E olha, não é fácil entrar no descanso. Quando a gente compreende que Jesus ele é aquele bom pastor, assim como diz o salmista, que nos conduz a pastos verdejantes. Ele é aquele que quer nos conduzir a um descanso. E como a gente pode descansar no meio do sofrimento? Tá doendo! Será que não entenderam? Tá doendo. Tudo que a gente quer é alívio. Não dá nem pra pensar em descansar naquela situação. Você não se resolveu ainda. Você tem uma vida pra resolver e você vai fazer isso como? Não tem como. Você não vê como. E Deus quer te conduzir para o descanso. Ele quer falar: peraí, eu cuido. Você não já entregou para mim? Então deixa que eu faço. Então só descanse. Você não tem muito o que fazer sobre isso. Então descansa. Eu que vou fazer? Descansa. E até você entrar realmente nesse descanso, você reluta muito, muito. Não que não seja da tua vontade entrar no descanso, mas existe uma resistência muito grande da nossa alma, do nosso entendimento, porque você fala assim: como que eu vou conseguir descansar no meio do caos? E o Evangelho, ele traz a paz que excede todo entendimento. É lindo quando a gente consegue compreender isso. Quando na Bíblia fala que a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações, isso é real, isso é sincero. E a gente só consegue realmente experimentar dessa paz que excede todo entendimento quando a gente entra nesse descanso. Porque você já aceitou a situação que você está vivendo. Ponto. Você já entregou para aquele que pode resolver. Agora você descansa. Feito isso, conseguiu descansar? Entrou no descanso? Tá pensando aí como é que você vai fazer para entrar nesse descanso? Porque Jesus ele realmente quer te conduzir ao descanso dele. Chegamos à quarta fase do nosso sofrimento, que é o agradecer. Ah, não. Quer dizer, agora você tá louca, né? Eu tô sofrendo e eu ainda vou ter que agradecer por esse sofrimento. Você tá de brincadeira comigo. Mas não, eu não tô de brincadeira com você. É a quarta e última fase do sofrimento, porque você começa a compreender que nenhum sofrimento é vão. Não existe um sofrimento em vão. Deus não quer te fazer sofrer simplesmente por te fazer sofrer. Ou te trazer uma situação de frustração simplesmente para você ter aquela situação de frustração. Esquece isso, tira da tua cabeça. Todo sofrimento, como diz a palavra de Deus, ele nos leva a ser mais parecidos com Cristo. Então, todo sofrimento que nós vivemos, ele tem uma justificativa para ele, né? A diferença da nossa maturidade, daquilo que a gente consegue compreender com as situações que a gente vive, a gente só é transformado pelo nosso sofrimento dependendo de como a gente reage a ele. Não simplesmente por estar passando uma situação difícil. Situação difícil todo mundo passa. Foi como eu falei. Em algum grau, todo mundo tem um sofrimento, mesmo uma criança, porque não tem um certo brinquedo, ela está sofrendo, porque ela gostaria de ter e não tem. Então, a diferença daqueles que conseguem amadurecer com o processo é quando você consegue realmente reagir de uma forma diferente àquele sofrimento. Porque você compreende que não é vão. Ninguém está te fazendo sofrer por simplesmente te fazer sofrer. Ninguém quer isso. Mas para que serve esse sofrimento? O que eu aprendo com isso? Né? E você começa a compreender isso,
Quando você passa por essas 3 fases e na última você compreende tanto, amadureceu tanto com todo esse processo que você finalmente consegue até agradecer. Porque se você está passando por uma situação de frustração, uma situação de sofrimento, e você vai passando por cada uma dessas fases e você chega ao momento de agradecer, significa que você entendeu que aquele sofrimento ele te torna mais parecido com Cristo. E Cristo, ele é excelente, é o nosso irmão mais velho, ele é aquele que quer nos ensinar realmente a termos uma vida leve. Então, o sofrimento, de certa forma, ele também vai te guiar para ter uma vida leve, para ter uma vida que, ok, agora ela não está leve, você está sofrendo, ela está meio pesada. Mas não é eterno, tudo é uma fase na nossa vida. Então, entenda isso. Se está muito ruim, calma, vai passar. E se estiver muito boa, aproveita, porque também vai passar. Então, não deixe de compreender isso e vá percebendo em que fase você está no seu sofrimento. Será que você já aceitou que você está sofrendo e que essa situação ela é real, ela veio, ela está te acontecendo e ok, está tudo bem, né? Eu vou passar por isso, vou procurar como eu vou amadurecer, como eu posso crescer com essa situação. Fez isso? Entrega porque você não tem ação sobre aquilo. Aquilo que você tem ação, você faz. Não deixa de fazer, porque isso também vai te ralentar nesse processo. Não é isso que você quer sair desse sofrimento. Então, tudo aquilo que for cabível para você, faça. Mas aquilo que não é teu, que não é da tua alçada, entrega para quem pode. Ele faz. Feito isso, você consegue descansar. E depois que você entra nesse descanso, você começa a compreender que todo o sofrimento te faz mais parecido com Cristo. E aí você pode agradecer e falar: Deus, obrigada. Talvez eu não tenha compreendido ainda o porquê, mas eu sei que o Senhor está me tornando melhor, mais parecida contigo. E eu te agradeço por isso. Então, é isso. Se de alguma forma essa mensagem te abençoou, te edificou, te trouxe alguma clareza sobre as fases do sofrimento e sobre o que você pode estar vivendo agora, dá um joia, compartilha com alguma amiga, um amigo, e que você seja muito abençoado e edificado e que esse sofrimento em breve dê lugar a uma grande alegria. Fique com Deus. Um abraço.